Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso canal WS EBD. Eu sou o Wingleton Souza, esse nome complicado que você está vendo aí. E se você acompanha os nossos vídeos, sabe que a gente está comentando semanalmente a lição bíblica da editora CPAD Classe dos Jovens. Então, mais uma vez, aprenda conosco, porque tem muita coisa boa que eu vou falar aqui nessa aula. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. E se você é aluno aí e deseja assistir uma aula com profundidade, de forma didática, e não apenas repetindo o que está na lição, eu creio que você está assistindo o vídeo certo. Caso você seja professor e quer assistir uma videoaula em que, ao você estar analisando, você vai absorver para então repassar para a sua classe, eu tenho certeza também que eu posso estar te ajudando aqui. Bora lá? Lição de número 2, Oséias, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. É sobre isso que a gente vai estar estudando. Lembra que na aula anterior a gente deu uma base sobre os profetas menores? Agora a gente vai começar a detalhar cada um deles. E o primeiro dessa lista é o profeta Oséias. Eu vou te trazer logo uma base aqui desse profeta. Um instrumento de Deus que infelizmente passou por problemas familiares, viu sua esposa cair na prostituição e de que forma ele lidou com essa situação de acordo com a orientação da parte de Deus. O resumo é esse. Mas de início eu lhe digo o seguinte, olha para esse tema da aula. Oséias, o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Se a vida de Oséias era um reflexo da intimidade que ele tinha com o Senhor, isso já traz de início um ensinamento para nós. Como assim, professor? A nossa vida cristã, ela está no secreto com Deus. Nós temos a nossa intimidade no secreto com Deus. Entretanto, ela precisa ser refletida, demonstrada. Vida cristã não é simplesmente algo aqui no meu interior. Eu preciso demonstrar. A minha vida, a minha atitude, o meu comportamento precisa estar refletindo essa comunhão com Deus. Se no caso de Oséias, a sua vida era muito mais do que a sua mensagem, mas de fato um reflexo da intimidade que ele tinha com Deus e Deus em relação ao seu povo, nós também deveríamos aprender esse ensinamento. Que vida cristã não é somente no secreto, mas ela também precisa ser demonstrada perante outras pessoas. Muita gente por aí diz ser cristã, mas só guarda aqui dentro. A célebre frase, Deus só quer o coração. Não. Logo no tema da aula já nos ensina que o casamento de Oséias era um reflexo da comunhão com Deus. Isso é um ensinamento para nós. A nossa vida diária precisa refletir a nossa intimidade com o Senhor. Aleluia! O nosso texto do dia está escrito em Oséias, capítulo 2, versículo 2, e diz o seguinte: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Professor, estou com dúvida acerca desse versículo. Calma, segura, não vou te dar spoiler agora, porque mais na frente a gente vai estar explicando. Eu vou explicar agora a síntese, viu? Mais na frente a gente vai estar explicando acerca do texto do dia. Mas a síntese, ela diz o seguinte: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. Querido aluno, professor, estudante da Palavra de Deus, quando a gente olha para a síntese, a gente já pensa, a síntese é só uma base do que será estudado. Vou lhe dizer aqui que não. Perceba que a síntese disse que Oséias tinha uma missão. E essa missão era para profetizar para um povo ingrato e obstinado. Só que ao mesmo tempo Oséias enfrentava um drama particular. Eu acho isso lindo demais. Por quê, professor? Porque nós como seres humanos, e principalmente como crentes em Cristo Jesus, nós temos uma missão. Nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos certas atividades que precisam ser realizadas. Mas ao mesmo tempo, o fato de nós termos uma missão, isso não significa que nós nunca mais teremos dramas particulares, problemas familiares, dificuldades perante a nossa família. No caso de Oséias, ele tem uma missão pública, mas envolvendo um drama particular. Isso é muito interessante. Por quê, professor? Justamente pelo que eu acabei de dizer. Nós, como crentes, nós somos servos de Jesus, temos uma missão de propagar o Evangelho, levar as boas novas. Quem tem cargos na igreja
tem uma missão de liderar, de administrar, de cuidar de pessoas. Então nós temos uma missão pública, mas o que pouca gente observa é que mesmo a gente tendo missões públicas, isso não nos isenta dos problemas particulares que nós enfrentamos. Você que está assistindo esse vídeo tem algum tipo de problema particular. Eu tenho algum tipo. Todos nós enfrentamos problemas familiares ou problemas particulares. Ao mesmo tempo que nós temos uma missão pública, que as pessoas veem, que as pessoas observam, existe sempre algo, dramas particulares que cada um de nós enfrentamos. Oséias era da mesma forma, um profeta sendo instrumento de Deus, mas enfrentando drama particular dentro de casa. Isso é muito lindo, isso é muito interessante. Se você é aluno, repasse aí para os seus colegas de classe. Se você é professor, leva para os seus alunos aí sobre como é importante a gente entender que temos uma missão pública, mas ao mesmo tempo isso não nos isenta dos dramas particulares que nós enfrentamos. Aleluia! Professor, isso está muito bom a nossa lição, tá ótimo. Tem muita coisa boa ainda que vai vir. Vamos lá na introdução. A introdução diz que Oséias inaugura a sessão dos profetas menores. Lembra do que eu falei anteriormente? Pois é. Como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal para a sua geração. Como Jeremias, foi um homem quebrantado. É considerado Jeremias do Reino do Norte. Ambos empregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel e utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. Professor, o que isso quer dizer? Com algumas anotações de passar aqui. Você já leu Jeremias, né? Que é conhecido como profeta chorão, né? Quem nunca se emocionou com algumas profecias de Jeremias? Bem, vamos lá. Cada um desses profetas tinha um público-alvo. No caso de Jeremias, ele profetizou para o reino do sul, conhecido como o reino de Judá. Você sabe que após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assumiu o trono. Infelizmente, tomou algumas decisões erradas e a consequência foi o reino ter sido dividido. A lição dos adultos está falando sobre isso, certo? O reino foi dividido. 10 tribos formaram o reino do norte, conhecido como o reino de Israel. E as 2 tribos que ficaram formaram o reino do sul. No caso de Jeremias, ele foi um profeta para o reino do sul, certo? Para o reino de Judá e a tribo de Benjamim. No caso de Oséias, ele já profetizou para o reino de Israel, cuja capital era Efraim, belezinha? Samaria, perdão, da tribo de Efraim. Basicamente isso aí. Então, o que Jeremias era para Judá, Oséias era para Israel. E Jeremias era um profeta muito quebrantado. A gente sentia a dor das profecias de Jeremias. Ele é conhecido como profeta chorão. E Oséias seguia esse mesmo parâmetro. O que Jeremias era para Judá, Oséias era para Israel. Professor, qual é o ensinamento que a gente aprende aqui? Querido, infelizmente se intitulou, nos dias de hoje, né? Que o homem de Deus ou a mulher de Deus, ele é um super crente, ele é um super espiritual. Tem muita gente confundindo palavra de Deus com desabafo. Não é esse o ensino dos profetas. Os profetas, mesmo pregando mensagens duras, eles sentiam a dor da mensagem. Eles se colocavam ali perante a nação. Eles tinham o coração quebrantado. Quando eles proclamavam juízos, não eram simplesmente para expor os erros do povo, mas porque eles sentiam o quão doloroso era para Deus ver o seu povo pecando contra ele. Hoje, infelizmente, está muito ao contrário. Não está seguindo o padrão do que os profetas seguiam. Porque os profetas traziam uma mensagem com o coração quebrantado, sentindo a mensagem, absorvendo a essência da pregação. Hoje em dia não, pregação parece que virou mais uma apresentação e a verdade está sendo confundida com desabafo. E muita gente quer apenas expor os erros e não se sentir sensível à dor do seu próximo. Dentro da introdução, não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos aqui na introdução que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ter um coração sensível e quebrantado diante do Senhor. Glória a Deus! Tá muito bom essa parte inicial da lição sobre o tema, texto do dia, síntese, introdução, mas vai ficar ainda melhor. Então vamos agora aprender um pouco mais acerca dos pontos da nossa lição.
Ponto 1 da nossa lição diz o seguinte: a vida de Oséias. O primeiro tópico fala o profeta da salvação. Vamos lá, primeiro parágrafo. Oséias significa salvação. Jerônimo, um dos pais da igreja, interpretava como salvador. Outros interpretavam pensando no imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus. Vamos explicar parte a parte dessa lição. Primeiramente, esse parágrafo. Os nomes dos tempos bíblicos, eles eram muito mais do que nomes. Eles carregavam uma ideia de identidade. Como assim, professor? No caso de Oséias, o seu nome pode significar salvação, Deus salva, né? Deus é o Salvador. Então, o que isso quer dizer? A mensagem de Oséias, diante de um povo obstinado e pecador, queria transmitir que, mesmo diante disso, haveria possibilidade de salvação para aquele povo, desde que esse povo se entregasse a Deus. Eu acho isso interessantíssimo, porque o nome do profeta carrega a base da sua mensagem. E aqui eu te faço um questionamento. Quando as pessoas citam o seu nome, que tipo de mensagem eles têm sobre você? Isso é muito interessante e precisa ser compartilhado, porque o nome é muito mais do que o nome. Ele carrega a nossa identidade. Quando alguém cita o seu nome, o que eles pensam sobre você? Qual é a base, a informação que se tem a respeito de você? No caso de Oséias, ele carregava uma mensagem profunda, que possamos também carregar esse tipo de mensagem, que as pessoas possam ver esse reflexo da comunhão com Deus, que já está no tema da nossa lição. Beleza? Vamos lá para o segundo parágrafo, em que ele diz que Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça ou evangelista de Israel. Essa parte da leitura está depois das referências bíblicas aí. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, né, ou evangelista de Israel. Te trago um ensino aqui. Infelizmente, algumas pessoas têm olhado para o Antigo Testamento, né, de forma... o Antigo Testamento, não tem tanta coisa assim. Por que Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça, né, ou evangelista do Antigo Testamento? A palavra evangelista dá uma ideia daquele que traz as boas novas. E essa expressão graça, ela é muito usada no Novo Testamento. Professor, o que o senhor quer ensinar para mim? Pensa comigo. Muita gente desvaloriza o Antigo Testamento. Mas se não fosse o Antigo Testamento, nós não teríamos as bases e o entendimento que nós vemos no Novo Testamento. Como assim, professor? Por que nós entendemos a profundidade da morte de Cristo na cruz? Porque nós, ao estudarmos o Antigo Testamento, nós vemos todo um cenário, toda uma história sendo preparada. Um cordeiro sendo morto, um inocente derramando o seu sangue em prol dos nossos pecados, sacrifícios ali realizados que iriam demonstrar que um dia viria alguém e tomaria a nossa culpa e morreria em nosso lugar. Então o Antigo Testamento ele está preparando para aquilo que seria detalhado no Novo Testamento. Caso o Antigo Testamento não tivesse sido escrito, ficaria um pouco dificultoso para a gente entender o porquê que Cristo morreu na cruz. Para muitos, ele seria apenas mais um homem ali crucificado que derramou o seu sangue. Mas como o Antigo Testamento preparou, nos deu a base, nos ensinou grandes lições, ele meio que ali iniciou o cenário que seria detalhado no Novo Testamento, nós entendemos a profundidade da mensagem de Cristo na cruz do Calvário. Oséias é conhecido como o evangelista, né, do Antigo Testamento, ou primeiro profeta da graça, porque mesmo no Antigo Testamento nós temos ali resquícios do amor de Deus, né? Ou uma palavra melhor do que resquício, nós temos ali indícios, melhor dizendo. Nós temos ali um pouco de clareza acerca do amor de Deus. Mas o que isso tem a ver, professor, no caso de Oséias? Calma, que mais à frente a gente vai estar explicando também. Mas em outra parte aqui do tópico 1, diz que Oséias nos ensina que enquanto a apostasia provoca juízo, a restauração é resultado direto do imensurável amor de Deus pelo seu povo. Apesar dos nossos pecados, Deus continua sempre disposto a nos amar, pois a base do amor de Deus não é nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que sua essência é amar. Eu vou colocar aqui embaixo algumas referências bíblicas falando acerca do amor e da misericórdia de Deus. Você está acompanhando aqui?
Mas após você acompanhar essas referências, eu quero te citar um texto. Qual, professor? 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 19, em que diz o seguinte, que nós o amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Aleluia! A base do amor de Deus, a entrega de Jesus Cristo na cruz. Nós só temos esse privilégio porque Cristo Jesus, por meio do nosso Deus Pai, nos amou primeiro. Nós precisamos ter essa consciência. De acordo com a referência bíblica que está na lição, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E no caso do livro de Oséias, tendo ele uma esposa que se prostituía, que saiu de casa, deixou filhos, mas mesmo assim esse profeta foi atrás de sua esposa, continuou amando, que era um símbolo de Deus com a nação de Israel, que se prostrava a outros deuses, que deixava a sua intimidade com o próprio Deus verdadeiro, mas mesmo assim Deus continuou perdoando e indo ao encontro daquela nação. Isso é um reflexo de que mesmo no Antigo Testamento nós já vemos ali demonstrações do amor de Deus. Aleluia! Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição, em que ele diz o seguinte: sua origem e ocupação. Origem de quem? De Oséias. E ocupação de quem? De Oséias. Vamos lá. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Issacar. Bom, está dizendo aqui um pouco da origem dele. Por que é natural que ele fosse de uma região ali e profetizasse para Israel? Porque ele citou diversas referências geográficas envolvendo as cidades do norte. E aqui tem uma lista de cidades: Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, Gibeá, Ramá, Gileade, indicando o conhecimento de alguém natural daquela cidade. Então Oséias ele profetizou para o reino do norte, o reino de Israel. Oséias capítulo 7, versículo 5, conforme está na lição, ele usa a expressão nosso rei, indicando que ele pertencia àquele rei. Se eu digo, por exemplo, que fulano de tal é nosso presidente e eu me enquadro nesse nosso, consequentemente, eu vivo diante daquela nação cuja aquela pessoa é o presidente. No caso de Oséias, quando ele disse que era o nosso rei, isso indica que ele também pertencia para aquele povo. Portanto, profetizava também para aquela nação. Beleza? Mas vamos lá. No finalzinho do tópico, ele diz algo interessante que eu quero passar aqui para você. O que é, professor? Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ou simultaneamente, é a mesma coisa, ao exercício de nossas profissões. Sirva a Deus conforme suas forças e sua condição. Por que a lição colocou isso? Porque, de acordo com a lição, Oséias também tinha funções, tinha profissão. Os teólogos divergem se ele era um padeiro, alguns chegam a dizer que ele era até um sacerdote. Mas o certo é que esse Oséias, ele conseguia mesmo assim estar à disposição para ser um instrumento da parte de Deus. Eu acho isso relevante demais, eu acho isso muito, mas muito relevante. Por quê, professor? Pensa comigo agora. A nossa profissão é um serviço que nós prestamos aos homens, beleza? Independente de qual profissão, seja ela alta, seja ela conhecida por baixa para outras pessoas, né? Seja você ganhando muito ou pouco dinheiro. Sua profissão é um serviço prestado aos homens. Geralmente, quando a gente presta serviço aos homens, nós temos algumas coisas pelos quais a gente presta esse serviço. A primeira delas, geralmente, é por necessidades básicas, né? Para que a gente possa receber um retorno financeiro para comprar pão, para comprar alimento, para poder ter a sua subsistência, né? Ter a nossa necessidade básica suprida. A segunda coisa, geralmente para pagar contas, né? A gente presta um serviço para que ao receber um retorno financeiro, a gente possa quitar certas dívidas que estão em falta. E a terceira delas é que quando a gente prestar um serviço e receber o retorno financeiro, a gente possa aproveitar, ter um momento de lazer e bem-estar. Agora analisa comigo. Nós seres humanos somos muito corretos, né? Somos precisos ali, estamos sempre a serviço dos homens, porque nós temos necessidades que precisam ser preenchidas. Se a gente não trabalhar, não tem como comer, não tem como pagar a conta ou não tem como ter algum tipo de bem-estar. No caso de Oséias, ele tinha sua profissão,
mas ao mesmo tempo ele estava a serviço do reino de Deus. E hoje, infelizmente, tem muita gente dedicada em suas profissões e em seus serviços prestados aos homens, mas não estão dispostos a servir a Deus. Tem, professor? Tem, e muito. Se você está assistindo esse vídeo e fez isso, vamos procurar mudar um pouquinho de atitude. Por quê? Porque se na profissão, no serviço dos homens, você precisa trabalhar para receber um retorno financeiro, pensando nas necessidades básicas de alimento, né, e de água, e as suas necessidades espirituais? E aquilo que você precisa para poder se alimentar da palavra de Deus, para poder estar fisicamente e espiritualmente também saudável, né? Lendo a Bíblia, orando e buscando mais intimidade com o Senhor. Se no serviço prestado para os homens a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que ter um retorno financeiro para pagar certas contas, coisas que estavam em faltas. Analisa aí na sua vida espiritual o que você precisa quitar. Quais coisas você precisa melhorar? Ah, professor, a minha dívida já foi paga lá na cruz. Muito bem. Então a dívida que você tem hoje é a sua gratidão perante Deus. De que forma você pode demonstrar essa gratidão? Como é que você está em dívida hoje? Já leu a Bíblia? Já estudou? Já orou? Já evangelizou alguém? Então você precisa quitar certas coisas que estão também em dívida, de acordo com o nosso serviço para Deus. Se perante o serviço dos homens a gente quer um retorno financeiro para depois aproveitar, ter um momento de lazer, né, descontrair, ali se divertir um pouco, como é que está a sua vida espiritual, né? Sua vida espiritual também precisa de trazer bem-estar espiritual. Você precisa estar bem espiritualmente. E aqui, o resumo desse tópico é o seguinte ensinamento. Perante os homens, nós somos muito disciplinados, corretos, diligentes no nosso serviço. Mas quando se trata para Deus, a gente é muito relaxado e deixa certas coisas. Não sejamos assim. Oséias é um exemplo de que é possível sim eu ter um serviço prestado aos homens, trabalhar, ter a minha profissão, certo? Trabalhar, ganhar alguma coisa, mas ao mesmo tempo não me esquecer das minhas responsabilidades espirituais. Coloquei esse break aí porque agora nós vamos entrar no terceiro tópico da lição. Mas professor, o ponto ainda não acabou. Sim, eu sei que ainda não acabou. Mas para facilitar e ficar de uma forma mais didática aí, eu coloquei esse breakzinho para você entender que agora nós vamos falar sobre o drama pessoal de Oséias. Esse terceiro tópico aí. Vai seguir o mesmo parâmetro da lição. Eu só coloquei o breakzinho aí para me pegar aí um pouco mais da sua atenção, beleza? Vamos lá. O livro de Oséias pode ser dividido em duas partes. Os capítulos 1 ao 3 descrevem sua vida pessoal, ao comparar sua crise conjugal com a infidelidade de Israel. E dos capítulos 4 ao 14 apresentam profecias poéticas entregues em um longo intervalo de tempo. Oséias foi um homem chamado por Deus, não apenas para falar, mas também para representar o amor de Deus. Professor, de que forma consiste essa história de Oséias? Vamos lá. Oséias foi um profeta levantado por Deus, em que infelizmente viu sua esposa cometendo atos ali de prostituição. Não mais do que isso, ele vê sua esposa indo embora e tendo relações com outros homens. E para piorar, entre aspas, mais ainda a situação, ela deixa para ele cuidar de 3 filhos. Oséias é ridicularizado pela sociedade, vê seu casamento, de certa forma, caindo por água abaixo, tendo cuidar de certas crianças e, ao mesmo tempo, insistentemente buscando reconciliar o seu casamento. Você lembra do tema da lição, né? Que o Oséias é um reflexo, né, do casamento de Deus com a nação de Israel, beleza? Então ele vê isso acontecendo. A dúvida que surge perante o livro de Oséias são basicamente 3 interpretações que se tem a respeito desse livro. Quais são elas? Bem, eu vou até pegar aqui o livro do trimestre, em que ele detalha um pouco acerca de algumas interpretações. Se você tem um livro do trimestre, você pode abrir a partir da página 22. Se você não tem, eu vou colocar aí no quadro, só para você ter uma base de algumas interpretações sobre o livro de Oséias. A primeira delas é que o texto é simbólico. A segunda é que Gomer era uma prostituta. E terceiro, Gomer não era, mas torna-se prostituta. Professor, o que isso significa? Vamos lá.
Alguns estudiosos creem que a história ali de Oséias é uma espécie de parábola, uma ilustração. Aquilo realmente não aconteceu. O fato da sua esposa, dos seus filhos, de toda aquela questão da prostituição, aquilo é apenas uma ilustração para demonstrar que Israel estava sendo infiel com Deus. Esse é o pensamento de alguns estudiosos. A segunda interpretação é que alguns estudiosos dizem que Gomer era realmente uma prostituta, até mesmo antes de Oséias casar-se com ela, e que Deus mandou o profeta realmente casar-se com uma prostituta. A terceira interpretação, defendida pelo comentarista e grande parte dos teólogos, e é considerada uma interpretação equilibrada, diz que Gomer não era, mas torna-se prostituta. E aí surge a dúvida: professor, mas no capítulo 1, no versículo 1 ao 3, está falando que é para Oséias tomar uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Como é que fica esse entendimento? Bem, essa interpretação que diz que Gomer não era, mas torna-se prostituta, parece ser mais equilibrada e tenta explicar esses versículos da seguinte forma. Como um livro, no capítulo 1, é sempre uma base, um resumo das coisas que vão acontecer, então o capítulo 1 já está dando bases do que iria acontecer nos desenrolar dos outros capítulos. Por isso que ele está dizendo que Gomer era uma prostituta e teria filhos ali, Oséias teria filhos de prostituições. Uma das bases também para a gente sustentar isso é que logo no início diz que Oséias profetizou durante os reinados de alguns reis. Você pode ler aí no versículo 1 e no versículo 2. Mas o interessante é que o versículo 1 já está dizendo, ele profetizou do rei tal até um rei tal, que mais na frente eu vou estar explicando. Então, o capítulo 1 já está dando uma base do tempo profético que Oséias teve. Então, ele já está te dando bases ali, um resumo de todo o tempo profético que ele teve perante ali a nação de Israel. Então já é uma crença, para a gente entender, um entendimento muito bom, para a gente ver que Gomer não era, mas torna-se uma prostituta. Independente da visão que você tenha, isso não fere o principal ensinamento do texto, de que de fato isso traz lições de uma nação pecadora que se prostituía, ou seja, buscava outros deuses e acabava esquecendo do seu verdadeiro esposo, que era o Deus de Israel. Aleluia! Vamos falar agora do drama, desse drama de Oséias. Pensa comigo, um pai tendo que cuidar de 3 filhos. Por quê, professor? Porque a sua esposa foi embora. E não mais do que isso, ela acabou se relacionando sexualmente com outras pessoas. Só que esse homem não era um homem qualquer, ele era um profeta da parte de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. Hoje em dia, quando a gente já vê alguém, que mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, e passa por certas dificuldades, ele recebe muitas críticas perante a sociedade. Como é que pode? É uma mulher de Deus, é um homem de Deus, está passando por isso, prega e acaba acontecendo essas coisas dentro do lar. Está dizendo que é instrumento de Deus e está sofrendo isso dentro da própria casa e não sei o quê, não soube cuidar do seu lar. E tantas outras críticas que Oséias recebeu. Não mais do que isso, a sua esposa se relacionou com outros homens. Capítulo 3, versículo 1 e 2, diz que ela até buscava os seus amigos, no sentido dos companheiros ali, as pessoas que estavam ao redor de Oséias. Um pai solteiro tendo que cuidar de 3 filhos, vendo sua esposa caindo em prostituição. Professor, então o que foi que ele fez? De acordo com as orientações da parte de Deus, e ele já sentindo esse desejo no seu coração, no capítulo 3 de Oséias, Deus dá uma ordem para que Oséias vá atrás da sua esposa. Deus já sabendo do amor que Oséias tinha para com Gomer, e que aquela história já iria representar como era a nação de Israel com ele. Um Deus que ama, mesmo diante de uma nação pecadora, assim como Gomer era com Oséias. Oséias vai atrás de sua esposa e atrás novamente. Existe ali também explicações para dizer que ele passou um tempo sem ter relações com a sua esposa. Isso significava que Deus passaria um tempo entregando juízo também para a nação de Israel. Ficaria uma intimidade ali, não tanto direta, mas meia superficial por conta das más atitudes de Israel. O fato é, imagina você se colocar na vida desse personagem, passando por um desastroso problema familiar. Essa era a vida desse profeta, tendo uma esposa infiel, 3 filhos para cuidar,
sendo ridicularizado pela sociedade e ter que ir atrás da sua esposa porque ela se tornou uma escrava, né? Ela se vendia sexualmente. Aí você pode olhar e talvez dizer, meu Deus, essa situação eu não gostaria de passar. Ou já passei, professor, e não gostaria de repetir de novo. Mas pensa comigo, isso é o que acontece na minha e na sua vida. Essa ilustração de Oséias não é simplesmente para detalhar um Deus que ama a nação de Israel. Mas na realidade, o traidor de verdade sou eu e o traidor de verdade é você. Quantas vezes nós já tivemos o nosso relacionamento com Deus e quebramos? Quantas vezes nós envergonhamos o nome do Senhor? Quantas vezes a gente acabou trocando Deus por coisas supérfluas e passageiras? Se Gomer trocou Oséias e a nação de Israel trocou o próprio Deus, nós também trocamos o nosso Senhor por diversas outras coisas. A prostituição na Bíblia também carrega uma ideia de idolatria. Você se entregar a outra coisa da qual você não deveria se entregar. Quantos de nós já nos entregamos a certos desejos? Quantos de nós passamos mais tempo em coisas que não nos trariam crescimento, mas não estudamos, não oramos, não lemos a palavra, não jejuamos, não procuramos evangelizar? Na realidade, se você está olhando para a esposa de Oséias, criticando-a, julgando-a, dizendo como é que pode? Como é que pode esse profeta continuar tendo amor por ela? Como é que pode essa mulher fazer isso com esse homem de Deus? Pensa um pouco, e é sobre isso que eu quero te ensinar. Nós fazemos muitas vezes coisas piores em relação ao nosso Deus. O julgamos, criticamos, murmuramos, blasfemamos até mesmo diante do Senhor. Mas nós trazemos uma lição aqui. Gomer, no final do livro de Oséias, ela foi restaurada. E o casamento de Oséias também foi restaurado. Eu te trago um ensinamento aqui. Que não viva somente na sua vida de pecado, mas que ao depois dos seus erros a gente possa refletir e ter a nossa vida restaurada perante o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Feito já os comentários aí do ponto 1 da nossa lição, vamos agora para o ponto 2 da nossa aula de hoje. Pois é, querido, depois de falar acerca do drama de Oséias, né, você se pergunta, professor, mas para quem ele profetizou? É importante que você assista todo esse vídeo, né? Porque a lição ela tá assim, aqui uma parte aqui e outra parte acolá. Quando você assistir completo, né, e você ler toda a lição, você vai poder juntar esses fatos aqui, beleza? Como eu estou seguindo uma ordem lógica da lição, nós chegamos agora no ponto 2, né? Falando acerca do contexto histórico. O tópico 1 diz o seguinte: quando foi que Oséias profetizou? Oséias profetizou nos dias de Uzia, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Aí fica aquela dúvida, mas professor, o senhor disse que Oséias ele profetizou para o reino do norte, o reino de Israel. Mas está dizendo aqui que foi nos reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, e eles eram o rei de Judá. Como é que fica esse negócio? Calma, mas gostei do seu pensamento, da sua dúvida. Mas calma aí, vamos lá. Alguns estudiosos entendem que Oséias cita esses reis, primeiro porque havia, né, essa questão, como é que a gente chama, meu Deus do céu? Essa inconstância, pronto, encontrei. Essa inconstância ali nos reinados de Israel, diferentemente de Judá. Por isso que ele vai usar a referência de Judá. Quer ver como tinha tanta inconstância nos reinados de Israel que passou por vários reis, mesmo que fossem pouco tempo. Oséias profetizou aproximadamente ali nos 30 a 40 anos. Alguns chegam até a dizer de 80 anos. E olha a quantidade de reis que já passou ali durante o período, né, profético de Oséias. Acompanhe na tela comigo, só para você ver aí. Aí tem a citação de Jeroboão, né, que teve um reino próspero, o profeta Oséias iniciou ali o seu ministério. Depois teve Zacarias, que reinou apenas 6 meses e foi morto por Salum. Depois de Zacarias teve Salum, que reinou 1 mês e foi morto por Menahem. Aí você está vendo aí. E Menahem também foi morto incrivelmente cruel, né? Menahem era incrivelmente cruel. E foi morto por quem? Foi morto por Peca, né? E aí temos Pecaías, que foi morto por Peca, melhor dizendo, Menahem. Depois foi morto por Pecaías e depois foi morto por Peca. E Peca foi morto por Oséias, que não é o Oséias profeta, mas é o Oséias que é rei. E esse Oséias aí presenciou a queda de Samaria.
Então você está percebendo que teve muita inconstância de reinado. Então o profeta Oséias ele pensou, eu não vou usar a referência do rei de Israel, porque está tendo muita inconstância de reino. Se eu quiser dar uma referência de data, eu vou usar os reis de Judá, né? Porque eles tiveram ali mais equilíbrio perante os seus reinados. Isso é de acordo com alguns pensamentos de certos estudiosos para tentar explicar essa questão, beleza? Mas vamos lá. O tópico também diz que, no mínimo, podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a.C. a 715 a.C. Vou colocar aqui para você também uma citação do livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, em que ele fala um pouco desse cenário ali da profecia de Oséias. Professor, vou explicar que é melhor. Não vou colocar no quadro aqui, vou explicar que é melhor de forma mais didática. Vamos lá. Vamos explicar a questão do cenário, primeiramente histórico, depois político e depois religioso. Qual o cenário histórico? Já temos aqui. Ele profetizou entre 753 a 715 a.C., um tempo ali aproximado de 40 anos, beleza? Esse é o cenário histórico. Professor, e o cenário político? Ele profetizou durante os períodos em que a nação estava, de certa forma, próspera, né? Estava crescendo, se desenvolvendo. Mesmo com instabilidade política, de certa forma a nação estava crescendo. Porém, crescendo mais para os ricos e aí ridicularizando também os pobres. Professor, como era a questão do cenário religioso? Uma nação próspera materialmente, mas uma nação pobre espiritualmente. Foi nesses períodos que o profeta Oséias ele profetizou. Faz uma análise, né? Onde a gente percebe que por mais que a nossa nação cresça, se desenvolva, mas infelizmente a nossa vida religiosa ela está indo de mal a pior. E a culpa é de quem? A culpa, infelizmente, é daquelas pessoas que se dizem cristãs. Templos cheios, mas vazios de Deus. Pessoas que vão para reuniões de culto, mas nunca aprenderam de fato a cultuar ao Senhor. Gente que veste tantas roupas, mas nunca aprendeu a ter veste de santidade. É para fazer um, mas também não é para esquecer o outro. Então, esse contexto era muito semelhante ao que nós enfrentamos nos dias de hoje. Tópico 2 da nossa lição diz o seguinte, que também era uma época de prosperidade e paganismo. Naquela época, Israel desfrutava de um surto de prosperidade, como resultado de uma grande expansão de terra. Mas lá no finalzinho da lição, olha o que ela diz, meu querido. Finalzinho da lição. Opa, eu vou até desligar um pouquinho para mostrar para você aqui uma coisa importante, meu amigo. Aqui, ó. No finalzinho da lição, que você, aluno ou professor, você precisa ler isso aqui. Olha que interessante. Os cultos e os sacrifícios continuavam, mas não eram oferecidos ao Senhor. Se havia uma colheita boa, os israelitas chegavam ao cúmulo de atribuir essa dádiva a Baal. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e abandonaram o Deus de Israel. Vários bezerros de ouro foram levantados e cidades do norte, como Dan e Betel, tornaram-se grandes centros idólatras. Aleluia! Eu vou aproveitar aqui a citação de um livro que eu li, gostei muito, que é A Mensagem dos Profetas Menor, de Dionísio Pape. Vou colocar aí na tela para você ler essa citação desse livro, que, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês, está muito, mas muito boa essa citação. Olha o que ele diz no livro aí. A religião era popular, cultos cheios impressionantes. No entanto, a ênfase bíblica era coisa do passado. A linha mais tolerante do sincretismo dominava o pensamento dos líderes religiosos. Toda religião era boa. Era popular falar na fé no Senhor e ao mesmo tempo dos valores comuns e a todas as crenças, sem julgar se nenhuma como sendo errada. Como Israel, a nossa sociedade quer uma religião acomodática, que não impunha restrições à vida social, econômica ou sexual. Os israelitas eram crentes de fim de semana, eram fervorosos para com o Senhor no sábado, mas nos outros dias da semana eram opressores dos pobres, gananciosos e desenfreados nos desejos sensuais. A religião Israel protestava fé no Senhor Javé, mas não obedecia à palavra do Senhor. Aleluia! A gente fala brincando aqui, sorrindo, mas o assunto é muito sério. A gente sente a dor. Eu não sei se você sente, mas eu, como ministro também da palavra de Deus e tentando levar esse ensinamento através desse vídeo aqui no canal,
a gente sente que, infelizmente, a nossa realidade religiosa está indo de mal a pior. Como nós estamos nos direcionando para um público jovem, né? Olha como estão os nossos jovens. Certos princípios que antigamente eram obedecidos, hoje não são mais. Certos costumes que nós tínhamos, né? Ah, irmão Mito, mas os costumes mudam. Mas os bons costumes, eles sempre permanecem. Honrar pai e mãe, que é um grande princípio, hoje em dia não está sendo obedecido. Ser submisso à sua liderança, que é outro princípio, parece que a ideia do egocentrismo e do orgulho tomou lugar, ou da submissão. Infelizmente, os nossos cultos estão cheios, mas pessoas vazias. Eu quero que você, como professor, leve a reflexão para a sua classe diante desse tópico aqui. E se você é aluno, através desse vídeo, você possa sentir também e compartilhar com seus colegas de turma. Que, infelizmente, nós também vivemos uma época de muita prosperidade, mas, ao mesmo tempo, paganismo. Essa ideia de você adorar vários e vários deuses. Que tipo de Deus a nossa juventude está adorando? Alguns o dinheiro, alguns o sexo e diversos outros por aí. Que nós possamos adorar somente o único e Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor. Vamos lá? Para concluir, o nosso tópico 3 diz o seguinte: líderes religiosos corrompidos. Olha o que diz: os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Lá no finalzinho diz o seguinte: estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências. Aleluia. Vou te passar uma referência bíblica. Acompanha comigo que eu vou te passar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aleluia! Querido, o ensinamento que eu te dou aqui é que nos tempos de Oséias, as pessoas que deveriam ser exemplos para a sociedade, infelizmente estavam sendo corruptos. E hoje muitas pessoas estão usando certas justificativas, né, que não servem a Deus, por conta das más referências que nós temos. Escândalos aparecendo, pessoas corruptas por aí, líderes que deveriam dar exemplo. Eu gostaria de dizer que, se você não encontrou um referencial, seja você um referencial. Vamos um pouquinho abrir mais essa lição? Como assim? Eu vejo muitos alunos questionando, dizendo: eu não tenho uma boa aula, eu não tenho um professor que me ensine tanto. Se você é aluno e diz isso, ei, dedique-se, empenhe-se e seja você um futuro bom professor para a sua classe. E continue orando pelo professor que já está aí, para que Deus possa melhorar, ampliar o entendimento dele. Se você é um bom professor e você diz: a minha classe é assim desse jeito, ei, procure se aperfeiçoar, procure conversar com os seus jovens, procure ver os seus alunos e assim trazer uma aula didática para eles. Quem sabe você está trazendo muita informação e pouca interação com a sua classe. Isso é muito importante eu estar lhe dizendo isso aqui. Você também teve esse momento de interação com eles. Seja então uma referência, seja um instrumento da parte de Deus. Na falta de referenciais, seja então alguém que as pessoas possam olhar e dizer: é um jovem, mas é um homem de Deus. É uma jovem, mas é uma moça de Deus. Que possamos ser assim. Feito já os comentários aí do ponto 2 da nossa lição, vamos agora para o ponto 3 da nossa aula de hoje. Ponto 3 da nossa lição: o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Pois é, tá batendo aí com o tema da nossa aula, né? Tópico 1, a metáfora do casamento. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar o fascinante amor de Deus, mesmo em um contexto de decadência moral. Eu vou aproveitar aqui para nós trazermos o comentário desse tópico, citando uma parte do livro A Mensagem do Antigo Testamento, de Mark Dever. É muito bom. Ele nos diz, comentando o livro lá de Oséias, que nós vemos 3 frases aí interessantes. Acompanha na tela. Primeira delas, o desafio do amor, a recuperação do amor e a esperança do amor. De acordo com a história de Oséias, qual era o desafio do amor? O pecado. Qual era a recuperação do amor? O arrependimento. E qual era a esperança do amor? A restauração.
Você pode estar vendo aí, tirando print, certo? Estou falando aqui enquanto você pode tirar print, certo? E agora eu vou estar explicando para você o que isso significa. No caso de Oséias, o grande desafio do seu amor era a vida de pecado da sua esposa. A recuperação do amor era para que sua esposa se arrependesse. E a esperança do amor é que ela pudesse ser restaurada e também ser restaurado o seu casamento. No caso de Deus perante a nação de Israel, o desafio do amor de Deus para com Israel era a vida de pecado que Israel cometia. A recuperação do amor é para que Israel se arrependesse. E a esperança do amor é Israel sendo restaurado. A questão que surge é essa. Qual o seu desafio para viver esse amor de Deus? Claro que é o pecado. Mas que tipos de pecados muitas vezes têm te afastado de vivenciar esse amor do Senhor? De que forma você pode recuperar esse amor? Muito, eu já sei que é o arrependimento, irmão Wingleton. Mas você tem se arrependido? Você tem mudado? E a esperança do amor, que é a restauração. Não é tão importante a forma que a gente começa a nossa vida, mas principalmente como ela termina. Claro que é importante a maneira como ela começa, mas é tão importante ainda como ela termina. Muita gente começou bem, mas terminou mal. Muita gente começou mal, mas graças a Deus terminou bem. A questão principal é nós sermos restaurados perante o Senhor. Você lembra que o primeiro milagre de Jesus não foi fazer o cego enxergar, o paralítico andar, o surdo ouvir ou o mudo falar? Não, não. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ou seja, Jesus é um Deus de transformação. Restaurar algo é fazer aquilo voltar ao seu estado original. Se você pecou, se você caiu, se você vacilou, se você orava antes e não está orando como deveria orar, se você lia a Bíblia e não está lendo como deveria ler, eu peço nesse momento que você seja restaurado na autoridade do nome do Senhor. Restaure o seu relacionamento com Deus. Aleluia! Gomer era um exemplo disso. Uma pessoa que teve sua queda, depois se arrependeu e, consequentemente, o seu casamento foi restaurado. E aí, se você é aluno, compartilha para os seus colegas de classe. Se você é professor, leva para os seus alunos aí, se eles querem continuar na vida de pecado ou vão se arrepender. Porque ao se arrependerem, com certeza suas vidas serão restauradas. Aleluia! O tópico 2 da nossa lição, ele fala o seguinte: uma mensagem ilustrada. Da relação de Oséias com Gomer, nasceram 3 filhos. 2 meninos e uma menina. Não foi somente o matrimônio de Oséias que ilustrou sua mensagem, mas também seus filhos, pois todos receberam nomes proféticos. Seu primeiro filho chamou Jezreel, que significa Deus semeia ou espalha. Vamos explicar cada um desses filhos aqui. Pessoal, o primeiro filho de Oséias, alguns estudiosos até questionam, né, se todos esses filhos eram realmente de Oséias ou só parte deles. Mas o foco é que eles receberam nomes estranhos. O primeiro deles foi Jezreel. E a ideia de Jezreel é Deus semeia ou espalha. Era o nome de um campo de sangue ali, né? Onde até mesmo a família de Jeú cometeu várias atrocidades ali também. E a profecia também cairia justamente para essa família, que assim como cometeu tantas atrocidades, o Senhor também traria juízo perante a descendência de Jeú, ou seja, a linhagem ali dos reis de Israel. Beleza? Mas imagine hoje você como um pai, né? Você como uma moça que está assistindo aí, querer colocar o nome do seu filho, né? Alguns estudiosos chegam até a brincar. Imagina você colocar o nome do seu filho aí de Hiroshima, né? Onde teve aquela grande catástrofe no Japão. Imagina você colocar o nome do seu filho assim. Pois é. E Oséias teve que colocar o nome dessa criança daquela forma. Era um sentimento de angústia, porque sabia do juízo de Deus que iria acontecer perante aquela nação. O segundo filho de Oséias, né, que é uma menina, é Lo-Ruama, que significa desfavorecido. Imagina você colocar o nome da menina, ei, desfavorecida, como é que você tá? A gente fala Lo-Ruama, né, mas o significado do nome dela é desfavorecida. Hoje, transliterado para o português, seria a gente chamar uma pessoa, e aí, desfavorecida, como é que você tá? Parece brincadeira, mas era realmente uma realidade muito dura e muito triste que o profeta Oséias ele vivenciou. O terceiro filho, né, que era Lo-Ami, e significa não meu povo. E aqui os estudiosos chegam a dizer que esse era um dos principalmente que realmente não eram filho de Oséias, certo? Por essa expressão, não meu povo. Professor, o que cada um desses filhos representa? No caso de Jezreel, era o juízo que Deus iria trazer para a família de
Jeú, sua descendência ali, Jeú, beleza? E no caso de Lo-Ruama, era desfavorecida porque Israel pecava contra o Senhor. E no caso de Lo-Ami, não meu povo, é porque Deus iria rejeitar, entre aspas, aquela nação de Israel. A pergunta que surge é, qual professor? Pensa comigo. Os frutos de Oséias, essas pessoas que ele cuidava, carregavam esse tipo de mensagem. Que tipo de frutos você está levando? Filhos representam frutos. Os frutos que você está levando, os frutos que você está oferecendo, como ele está sendo repassado para outras pessoas. Eu gostaria que você pensasse nisso. Cada um desses filhos de Oséias ilustrava uma mensagem. Os frutos que nós estamos demonstrando, que tipo de mensagem ele também está repassando. Aleluia! Prosseguindo para a conclusão da nossa lição, diz o seguinte, uma mensagem, ou melhor, a promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer do mercado da escravidão ou prostituição, Deus resgataria o seu povo. O amor de Deus é a tese central do livro de Oséias. Reflete o diálogo íntimo e romântico, tal como o esposo se dirige à sua mulher. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emocionais do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias. O Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Apesar da ira justificada, Deus sentia compaixão de Israel. O profeta anunciou que o Senhor dos exércitos livrá-los-ia da perversidade de modo voluntário, os amaria. Querido, concluo essa lição lhe dizendo o seguinte. Oséias é uma das mais lindas demonstrações de amor. Para alguns é estranho, porque até mesmo o amor de Deus parece muitas vezes estranho. Como é que Deus pode nos amar? Mas Oséias foi insistente diante daquele amor. O nosso Deus continua também sendo insistente conosco. Eu encerro essa lição lhe dizendo o seguinte, a conclusão dela fala da seguinte forma, que Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Síria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade ou a semelhança de um casamento. Eu encerro essa aula orando por você. Por favor, não saia. Para que Deus possa fazer da seguinte forma. Senhor, meu Deus, que possamos entender a mensagem de Oséias. Que possamos compreender que apesar das nossas falhas, pecados, erros, Senhor, o Senhor continua nos amando, continua cuidando de nós e sendo insistente em restaurar a nossa intimidade contigo. Fica conosco, meu Senhor, e tudo aquilo que foi repassado possa ser colocado em prática na nossa vida. E que o poder do Teu Espírito Santo possa estar presente em nós a cada vez mais. Bem, sobre o poder do Espírito Santo, isso eu só vou falar mais adiante, sobre um outro profeta aí que já profetizou acerca do derramamento do Espírito Santo. Bem, quem é ele? Calma. Vamos lá, isso vai ficar só na próxima aula. Bom, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do nosso canal AbloSCBD. Forte abraço, tchau.